partir da nossa volta aqui, depois de um longo período aí de tratamento da Hélida, nós estamos iniciando então uma nova série de exposições. Nós vamos então caminhar aos domingos pela Epístola de Paulo, pela Epístola aos Hebreus. Eu costumo falar de Paulo, mas de fato nós não sabemos de quem é provável que não seja de Paulo. A segunda informação é que a gente já vem testando há algum tempo, inclusive já a pedido de alguns irmãos, e a partir de hoje nós vamos tentar gravar, nós vamos gravar todas as mensagens para disponibilizá-las no YouTube. Então, tem algum domingo que você não veio por alguma razão, estava de plantão ou viajando, então você vai poder acessar lá no YouTube as mensagens nessa série toda. A gente vai tentar fazer isso, é um experimento, a gente está aperfeiçoando, vai aperfeiçoar. Não é um culto ao vivo, nós não vamos fazer ao vivo, mas são mensagens disponibilizadas a partir possivelmente da quarta-feira, já deve estar no YouTube. Elas vão ser devidamente editadas, para que elas sejam colocadas lá. Então, por causa disso, eu vou pedir que a gente evite movimentação na frente da câmera, para a gente não, de alguma maneira, não atrapalhar a visualização. E o alvo é realmente que a palavra de Deus seja plenamente divulgada, e também para que irmãos que estão longe por alguma razão, ou que estão, como é o caso do nosso irmão Sueli no hospital, depois possam acompanhar, pelo menos aqueles que estão na sequência, que vão estar na sequência da exposição. Vamos então a ler a palavra do Senhor. Nós leremos até o capítulo 2, versículo 4. Esse é o trecho que nós abordaremos hoje. Havendo Deus outrora, Hebreus capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, verso 4. Hebreus capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai, e ele lhe será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Oremos.
Senhor nosso Deus e Pai, seja bendito o teu nome para todo sempre. Dá-nos, ó Deus, um coração atento, receptivo à tua palavra. Faz-nos, ó Deus, ouvintes, operosos praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes negligentes. Abre-nos os olhos, Senhor, para que contemplemos a glória do teu Filho através deste texto, para que contemplemos a superioridade da sua pessoa e da sua obra, a sua superioridade como revelação de Deus e como agente da redenção de Deus. E fortalece através disto a nossa fé, ó Deus, fazendo-nos cada dia mais firmes no teu Evangelho. É o que nós te pedimos, ó Deus, agradecidos em nome dele. Amém. Meus amados irmãos, eu quero começar esta série de exposições, obviamente, falando um pouquinho do contexto em que foi escrita esta epístola aí, e nós começamos falando um pouquinho do autor, da época e dos destinatários. Na verdade, nós não temos aqui nesta epístola o clássico cabeçalho típico das cartas, né? Nós encontramos, por exemplo, nas cartas paulinas, ou nas 2 cartas de Pedro, nas 3 cartas de João, onde nesse cabeçalho nós temos o remetente destinatário. Então nós não podemos dizer com certeza em que cidade ficava a igreja para a qual o autor escreveu e nem quem era o autor, mas nós podemos deduzir algumas informações a partir do conteúdo dessa carta, e é importante para nós entendermos a relevância desta carta e entendermos o seu sentido. Quanto ao autor, este é um discurso anônimo, na verdade. A sua autoria foi debatida ao longo da história, e a melhor palavra sobre a autoria desta carta nos vem de Orígenes, no século III. Ele diz o seguinte: de fato, quem escreveu a carta aos Hebreus, só Deus sabe. Então eu não encontrei nenhum comentário mais sábio sobre a autoria do que isto. Há muita disputa, alguns dizem que foi Paulo, outros que foi Apolo, outros dizem que foi alguma mulher. De fato foi um homem. Eu falarei sobre isso rapidamente daqui a pouco. Mas tudo que podemos depreender acerca do autor, nós podemos depreender algumas coisas, concluir algumas coisas lendo a própria carta. E uma das coisas que nós sabemos é que ele era um homem. Que no capítulo 11, verso 32, quando ele fala que falta-lhe o tempo para referir outros personagens na galeria dos chamados heróis da fé, o verbo ali usado para referir é um verbo que está no masculino. Então ele está se referindo assim como um homem. E talvez ele estivesse preso ou por outra razão impedido de estar com seus leitores, dos quais ele estava distante. No capítulo 13, verso 23, ele diz, no capítulo 13, verso 19, ele pede orações para que ele venha lhe ser restituído. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ele pede orações. Então, essa ideia de ser restituído significa que ele está longe do convívio deles e está, de certa maneira, impedido de estar com eles. Provavelmente preso, mas não é exatamente certo. Esse autor certamente conhecia Timóteo, a quem ele cita no capítulo 13, verso 23, e cuja companhia ele esperava visitar os seus leitores. Trata-se, portanto, de um cristão do primeiro século, no mínimo dos círculos apostólicos, provavelmente da segunda geração dos discípulos do caminho, porque no capítulo 2, versos 3 e 4, ele fala dessa salvação e do Evangelho como algo que foi anunciado inicialmente pelo Senhor, e ele diz: foi-nos, incluindo aí, como parte do público, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ele provavelmente não era testemunha ocular das coisas que aconteceram no ministério de Jesus. É muito parecida essa menção com a de Lucas capítulo 1, que declara que o seu evangelho é escrito a partir do testemunho daqueles que foram testemunhas oculares dos feitos de Jesus e das palavras de Jesus, e também daqueles que eram ministros da palavra. Então, ele é alguém que está sabendo aí a partir de testemunhos oculares. É alguém, com certeza, que vive nos círculos apostólicos e que tinha contato com testemunhas oculares do Evangelho. Pela linguagem, pela forma dela como ele escreve, era um mestre
de notável erudição, a julgar pela qualidade do grego que ele escreve, foi escrito em grego, no Novo Testamento, os irmãos sabem disso, e pela riqueza retórica também da carta. Provavelmente era um cristão judeu helenista, um judeu nascido fora da Palestina, mas de sangue judeu, profundo conhecedor do Antigo Testamento. Nós temos aqui uma das cartas, talvez a carta que mais cite e interprete e aplique o Antigo Testamento, e profundo conhecedor também dos ritos e símbolos relacionados ao culto da velha aliança, que ele vai descrever com bastante detalhes. Por fim, meus amados, ainda falando do autor, nós temos aqui um pastor sensível, procurando doutrinar e encorajar os seus leitores a perseverar na fé e a permanecer firmes no Evangelho. Nós estamos aqui por volta do ano 65 depois de Cristo, possivelmente 35 anos após o ministério terreno do Senhor. Portanto, muitas testemunhas oculares, entre elas alguns apóstolos ainda estavam vivas. O templo certamente ainda não tinha sido destruído. Ele descreve algumas coisas do templo, embora o fim pré-anunciado pelo Senhor esteja bem próximo, como ele fala no capítulo 12, verso 27, que a velha aliança e todos os elementos dessa velha aliança estão sendo removidos para dar lugar à nova aliança em Cristo. A religião judaica nesse tempo era bem estabelecida e possivelmente gozava de grande liberdade. Não sabemos ao certo a localidade do autor ou dos leitores, e se o ano está certo, nós estamos no reinado de Nero, que foi talvez o primeiro grande perseguidor gentil dos cristãos, né? Porque primeiro eles foram perseguidos pelo judaísmo. Então é um período em que o judaísmo é legalmente reconhecido e permitido, mas o cristianismo perseguido. Você sabe, Nero, por causa do incêndio que houve em Roma, ele era o principal suspeito, mas ele colocou a culpa nos cristãos, né? E ele perseguiu os cristãos porque a parte que menos foi atingida por esse incêndio na cidade foi a parte onde os cristãos moravam. Eles mais ou menos moravam na mesma localidade, né? E aí ele colocou a culpa nos cristãos até para se livrar da culpa, se foi ele o autor ou não. Ele utilizou isso para se livrar da culpa, e ele queimou os cristãos. Muitos deles foram colocados em postes e feitos tochas humanas para iluminar as ruas de Roma. Então é provavelmente nesse período da perseguição de Nero, e esses cristãos aqui estão sendo perseguidos, né? Falando então dos destinatários, esta carta ao discurso, como ele mesmo chama, é uma palavra de exortação, no capítulo 13, verso 22. É mais um discurso escrito, né? E parece ser dirigido a uma única congregação. Não nos é informado onde eles moravam. Ele, no capítulo 13, verso 24, envia a saudação dos da Itália, que os da Itália vos saúdam. Então eles conheciam alguém da Itália, estavam ligados, não sabemos se eram cristãos de Roma ou se o autor estava em Roma escrevendo. Mas dá para concluir algumas coisas sobre eles. Primeiro, eram cristãos de origem judaica. Toda a epístola remete à velha aliança e é escrita para pessoas que conhecem bem a velha aliança, com todos os seus ritos, o judaísmo com toda a sua cerimônia. Embora haja alguns poucos autores que argumentem por destinatários gentílicos, é uma comunidade cristã. Isso fica claro ao longo da epístola, nós veremos. Era uma comunidade cristã, possivelmente de origem judaica, que está passando por uma crise de fé, uma crise de perseverança na fé. Ela estava sendo desafiada por alguns problemas. Ela tinha vários problemas, alguns de ordem externa e outros de ordem interna. De ordem interna, ela estava sendo, externa, melhor dizendo, ela estava sendo perseguida, ela estava sofrendo violência, ultrajes públicos, veremos ao longo da epístola que ele menciona isto, prisão, privação de propriedades e bens, os seus bens estavam sendo espoliados, tomados, possivelmente por causa da sua fé, boicote econômico e social, enfim, um ambiente de grande hostilidade à sua vida cristã. No que diz respeito aos aspectos internos da crise e em consequência dessa perseguição, esta comunidade estava padecendo de um momento de desânimo, de cansaço, de dúvidas sobre a pessoa
Jesus, eles estavam vivendo um momento de medo quanto ao futuro. Alguns deles já tinham perdido entes queridos por causa da perseguição. Eram crentes que já tinham uma certa experiência de vida cristã, mas cujo vigor espiritual estava arrefecendo, e que se encontravam num estado de incerteza espiritual e de crise de perseverança. A palavra perseverança é uma das palavras-chave. Ele está o tempo todo dizendo que nós devemos nos apegar às verdades ouvidas, que nós não devemos abandonar a nossa confiança. Lá no capítulo 10 ele diz: não abandoneis a nossa confiança. Ela tem grande galardão. É por isso que na epístola a fé é um sinônimo de perseverança. Ele diz lá no capítulo 10: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a conservação da alma. Os que retrocedem estão em contraste com a fé, portanto é uma fé perseverante. E essa crise interna, esse medo, essas dúvidas, esse cansaço, eles se revelam em algumas atitudes desses irmãos. Alguns deles, por exemplo, estavam se tornando desigrejados. Nós temos aqui um grupo de desigrejados entre os hebreus. Por isso, no capítulo 10, verso 25, ele diz: não abandoneis a vossa congregação. Então essa crise era revelada no abandono das assembleias por parte de alguns, na lentidão de outros para crescer espiritualmente, está denunciado no capítulo 5. Na apostasia, alguns estavam abandonando o cristianismo e voltando para o judaísmo. É neste contexto que ele escreve o capítulo 6, o tão polêmico capítulo 6, e parece a alguns que ensinam que o crente perde a salvação, mas não se trata disso, nós veremos no tempo oportuno. Então, é uma comunidade com um passado de muito prestígio, que foi engajado no serviço aos santos. No capítulo 6 ele diz isso: vocês serviram e vocês ainda servem aos santos. Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho que vocês realizaram em seu nome. Mas era uma igreja já experiente, de longa caminhada, que no entanto tinha as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, manquejando sob o peso da perseguição e da provação. Parece que eles queriam voltar ao judaísmo, o que lhes fazia sentido, visto que ambas as religiões, judaísmo e cristianismo, partilhavam do mesmo livro, partilhavam das escrituras do Antigo Testamento e também compartilhavam a mesma esperança messiânica. O culto da velha aliança ensinava os mesmos princípios em que os cristãos criam. E havia a vantagem do judaísmo de que o judaísmo era legalizado, era permitido, não sofria por essa perseguição. Mas havia uma outra coisa que os atraía de volta para o judaísmo. Era a pompa, o fato de que a pompa e a glória externa do culto judaico era incomparavelmente mais atraente do que a simplicidade do culto cristão. Não havia no culto cristão a figura de um sacerdote bem paramentado, com uma tiara na cabeça, cheio de ouro e pedras preciosas. Não havia mais toda aquela beleza externa dos ritos, dos sacrifícios, aquele candelabro de ouro, aquela arca da aliança, enfim, todos aqueles utensílios tão bonitos e toda aquela pompa e todos aqueles aparatos do culto cristão. Tudo aquilo havia sido substituído por unicamente duas ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. Temos então, queridos, uma igreja necessitada de estímulo e revitalização através da redescoberta de Cristo e da nova aliança trazida por Ele. E o discurso que nós lemos, esse discurso escrito, é feito com o objetivo de estimular os leitores a perseverar e advertir os leitores contra a apostasia, que é o abandono da fé, o abandono de Cristo. E aqui uma primeira lição: o judaísmo era a religião mais próxima do cristianismo. O judaísmo aceitava como autoridade as mesmas escrituras. O judaísmo alimentava a mesma esperança desse ano. Mas voltar para o judaísmo, ainda que num determinado momento a velha aliança tinha sua validade, era considerada uma apostasia, porque era volver-se de Cristo. Na verdade, era crucificar de novo a Cristo.
Isso nos mostra como Deus se preocupa com a precisão doutrinária da confissão da sua igreja. Se voltar para o velho judaísmo, mesmo que ele carregasse as raízes da fé cristã, era uma apostasia, imagine a introdução de ritos pagãos no meio da igreja, no seu culto e das suas vidas. Eles não deveriam se voltar de Cristo. Então, o método utilizado pelo autor para encorajar e para corrigir os seus leitores é o típico das cartas pastorais, né? Consta de ensino, isto é, doutrinamento, advertência e encorajamento. Ensino, advertência e encorajamento. E como não poderia deixar de ser, o centro desse ensino é Cristo e sua obra. Cristo é o centro, é o alvo dessa epístola aqui. Então, o nosso texto de abertura, eu quero que você acompanhe agora, capítulo 1, ele já nos mostra um pouco o modo como a carta se estrutura. De maneira equilibrada, o autor intercala a sua obra entre o ensino e a exortação que dele extrai, sendo que até o capítulo 10, versículo 18, nós temos mais ensino, né, do que exortação, e a partir do capítulo 10, verso 19, até o final, nós temos predominando as exortações e admoestações e um pouco menos de ensino, como é comum na conclusão aqui. E a primeira coisa que ele fala, as primeiras verdades que ele fala, são exatamente acerca de Cristo. Ele já adianta sobre quem ele vai falar. Ele vai mostrar por que não vale a pena voltarem para a velha aliança. Ele vai mostrar por que vale a pena eles perseverarem. E o que faz valer a pena o crente perseverar na fé é o Senhor em quem ele crê, é o Senhor Jesus Cristo. E toda a epístola vai mostrar a superioridade de Cristo sobre todas as coisas da religião judaica. A superioridade de Cristo sobre a religião seria isso. Ele vai mostrar, por exemplo, no capítulo 1 e no capítulo 2, a superioridade da revelação trazida por Cristo, da revelação dos profetas. Ele vai mostrar que Cristo é superior aos profetas como revelação de Deus, como agente da revelação de Deus. Ele vai mostrar também, como veremos aí hoje à noite, que Cristo é superior aos anjos, muito valorizados na religião judaica. Pois você sabe que no Velho Testamento, muitas das revelações foram por meio de anjos. Além de Deus trazia visões aos profetas, e muitas delas por meio de anjos. No capítulo 3 ele vai mostrar que Jesus é superior a Moisés, outra figura valorizada no judaísmo. E vai mostrar no capítulo 4 que Jesus é superior a Josué. E a partir do capítulo 5 ele tem uma exortação sobre crescimento espiritual. E no capítulo 7 então ele vai mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Depois do capítulo, mais ou menos ali pelo capítulo 8 até o capítulo 10, ele vai mostrar que o sacrifício que Cristo realizou é superior ao sacrifício da velha aliança, e na verdade é um cumprimento daquilo que eles prefiguravam. Ele vai demonstrar que a aliança trazida por Cristo é superior à velha aliança e é um cumprimento daquela. Então ele mostra a superioridade de Cristo em todas as instâncias. Então nesta noite o que nós veremos é a superioridade ou a supremacia de Jesus como revelação de Deus, a supremacia de Jesus sobre os profetas da velha aliança, e a supremacia ou superioridade de Jesus sobre os anjos. É sobre este ponto, terminando com uma exortação. Então, primeiro, Jesus como revelação de Deus é superior à revelação que foi trazida pelos profetas. E depois, Jesus é superior aos anjos em honra, em glória, em majestade, em poder. Aquilo que ele veio fazer é superior ao que os anjos fizeram em seu ministério a favor dos que hão herdar a salvação. Então, primeiramente, mostrando Jesus como revelação perfeita de Deus. Observe que ele diz os versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, a primeira verdade que o autor reconhece é que Deus no passado falou. Foi Deus
falou? Ele falou aos pais, ele está se referindo aqui aos crentes da velha aliança, aos patriarcas de modo geral e às personagens que nós encontramos no Antigo Testamento, aqueles sobretudo que eram instrumentos de revelação. Deus falou aos nossos pais, ao povo de Deus no passado, através dos profetas. E ao falar isso, o autor está reconhecendo a autoridade e a inspiração do Antigo Testamento. Então a primeira coisa que ele faz é afirmar, assegurar a sua confiança, a sua fé na infalibilidade do Antigo Testamento como palavra de Deus. Deus falou por meio deles, e Deus falou de maneira perfeita, Deus falou de maneira completa, no sentido de que era suficiente para aquilo que eles precisavam como povo de Deus para viver a aliança. Ele diz isto: havendo Deus outrora falado, ele está dizendo que esta revelação tem caráter permanente. O verbo utilizado indica que a revelação tem caráter permanente. Então ele está, para começar, dizendo que as escrituras do Antigo Testamento são palavra de Deus infalível e inerrante. Isto é muito importante porque muitos daqueles que falam do contraste entre velha e nova aliança simplesmente jogam o Antigo Testamento no lixo. Nós não precisamos mais do Antigo Testamento. Pelo contrário, o autor vai citar o tempo todo o Antigo Testamento. Ele crê e ele afirma o Antigo Testamento como palavra de Deus. Deus foi quem falou. Foi Deus quem falou aos pais pelos profetas. Mas em que sentido a revelação trazida por Cristo é superior então à revelação trazida pelos profetas? Pelo menos em dois sentidos. Primeiro, como Deus falou aos profetas. Ele diz: Deus falou, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras. Então, primeiro, ele está dizendo que essa revelação, embora completa, ela era fragmentária. E eu quero que os irmãos entendam bem fragmentária, porque pode dar uma impressão errada do que eu estou falando sobre isso tudo. A revelação era completa, mas era fragmentária. Ele se revelou em fragmentos. Sabe o que isto quer dizer? Nenhum profeta recebeu toda a revelação de Deus. Essa é a primeira coisa. Cada um dos profetas utilizados por Deus recebeu uma porção dessa revelação, e o conjunto daquilo que eles escreveram e receberam de Deus é que forma a revelação de Deus, que já antecipava a vinda de Cristo e da nova aliança. Deu para entender? Nenhum profeta tinha em si mesmo a plena compreensão e a plena revelação de Deus. Cada um recebeu a porção e cada um deles foi completando, foi sendo um instrumento para complementar essa revelação. Deus falou de maneira plena, de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira absoluta a sua palavra, mas Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Essa expressão pode até ser traduzida por em muitos pedaços. Nenhum profeta tinha em si mesmo toda a revelação. Segundo lugar, nenhum profeta tinha a revelação como algo inerente em si. Nenhum profeta era em si mesmo a revelação de Deus. Eles receberam pelo ministério de anjos, por sonhos e visões, alguns por visões, outros por sonhos, outros a gente não é dito como Deus falou, só diz que Deus falou. Eram muitas maneiras. E aí vem um contraste. Nestes últimos dias, Deus nos falou de uma maneira diferente e num certo sentido superior. Ele nos falou em seu Filho. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. E aqui há um dado importante. Essa expressão traduzida por pelo Filho, na verdade é a preposição em. A ideia é: Deus falou aos pais pelos profetas. Eles foram instrumentos através de muitas maneiras, visões, sonhos, revelações, mas nos últimos dias Ele nos falou em seu Filho. A ideia da preposição é que Deus pessoalmente se revelou a nós como Filho. Essa é a ideia. Deus apenas
enviou visões, sonhos, ou algumas vezes falou face a face, como no caso de Moisés, mas eles não eram Deus, eles não traziam em si mesmo, no seu ser, no seu caráter, nas suas obras, a revelação de Deus. Mas nos últimos dias o autor está dizendo: Deus veio pessoalmente à terra e ele veio como filho. O Filho de Deus carrega em si mesmo, ele em si mesmo, na verdade, é a revelação perfeita. E aqui está a superioridade de Cristo sobre os profetas. A revelação dos profetas é tão infalível quanto a que Cristo veio trazer, mas a revelação que Cristo vem trazer é o próprio Deus se revelando. É inerente a Ele em si mesmo é a revelação de Deus. Aquilo que Ele falava e aquilo que Ele fez, as suas palavras e as suas obras, era uma revelação plena de Deus. Segundo, Ele não veio revelar um fragmento, mas Ele em si traz a revelação completa, ou melhor, é a revelação completa de Deus. E mais do que isso, a revelação que Ele vem trazer é um cumprimento daquilo que Deus revelou aos profetas. Cristo leva a revelação de Deus à perfeição, no sentido da plenitude, da compreensão da graça de Deus. E por que Cristo é esta revelação plena de Deus? Ele vai então descrever a glória do Filho de Deus. Primeiro ele o chama de Filho, e aponta que obviamente para a sua divindade. Isso não era suficiente para pensarmos na divindade de Jesus, quando ele fala que nos últimos dias Deus nos falou em seu Filho. Mas ele diz que este Filho é o mesmo que ele constituiu. Por que ele é a revelação perfeita? Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro do universo. Ou seja, tudo que é criado, tudo que foi criado pertence a Jesus, pertence ao seu Filho. Mas não só isso, diz que por Ele Deus fez o universo. Ele é o agente da criação. Nenhum dos profetas foi agente da criação. Nenhum dos profetas era herdeiro em si mesmo por direito de nascimento ou por direito de geração, né? Porque como filho ele nunca foi gerado, ou como diziam os teólogos, é o eternamente gerado do Pai. Ele é o herdeiro de todas as coisas e ele era o agente. Quando a Bíblia diz que disse Deus e assim se fez, é por isso que João, no capítulo 1, diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é que executou a criação, ordenada pelo Pai. Ele está aqui exatamente mostrando por que Jesus é a revelação perfeita e em que sentido ele é superior aos profetas. Porque ele é o herdeiro de todas as coisas, porque ele é o agente da criação, ele é criador. Mas não só isso, observe o verso 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus em si mesmo é o brilho. A palavra resplendor aqui significa brilho, o brilho da glória de Deus. Só Deus pode brilhar de maneira tão intensa que revele quem Ele é. E não poderia a palavra de Deus utilizar a figura mais perfeita, porque quando ele diz que ele é o resplendor da glória, ele está estabelecendo por um lado a distinção entre o Pai e o Filho, e ao mesmo tempo ele está falando da unidade entre o Pai e o Filho. Assim como você não pode separar o sol do seu brilho, você não pode separar a estrela do seu brilho, porque só aquela estrela pode emitir aquele brilho. Então quando ele diz que ele é o brilho da glória de Deus, ele está dizendo que ele é Deus. Nada pode brilhar o brilho perfeito, intenso, eterno, infinito de Deus, senão o próprio Deus. Mas ele usa outra palavra para mostrar Jesus como revelação perfeita. Ele diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. E a palavra que ele usa aqui é uma palavrinha que a gente vai conhecer, é a palavra grega caráter, de onde vem a nossa palavra caráter, né? Caracteres. E caráter era a palavra que era utilizada para uma espécie de carinho.
Quando alguém queria selar alguma coisa, utilizava um instrumento semelhante ao carimbo para imprimir uma marca, e era chamada caráter, aquilo que é a marca de uma pessoa. E aqui nós temos uma outra ilustração, e vamos atualizar um pouco essa ilustração. Nós temos hoje os carimbos atuais, que são obviamente diferentes, mas cumprem a mesma função daqueles do primeiro século, né? Então você tem aquele instrumento e você quer ser um profissional e você resolve fazer o seu carimbo. Como é que você chama aquele instrumentozinho, o objetozinho que faz a marca? Você chama de carimbo. Mas como você chama a impressão? Você coloca o carimbo e você mostra para a pessoa e diz: este aqui é o meu carimbo. Opa, peraí. O que é o carimbo? É a marca ou é o objeto? Ao mesmo tempo, são duas coisas distintas, mas são uma e a mesma coisa, não é verdade? Temos aí na nossa própria realidade um exemplo de o que a gente chama de uma antinomia, um antinômio, uma aparente contradição, mas cuja realidade não podemos negar. Nós chamamos tranquilamente o objeto de carimbo e a impressão de carimbo. A gente não diz isto é a marca do meu carimbo, a gente diz isto é o meu carimbo, porque nenhum outro instrumento pode imprimir esta marca, senão o meu próprio carimbo. Então, quando ele diz que Jesus é o carimbo de Deus, é a marca exata, ele está dizendo que ele é um com Deus, mas ele é distinto do Pai. Ele está distinguindo as pessoas da Trindade, mas está estabelecendo sua unidade essencial em glória, em crime, em esplendor, em poder. Por isso ele diz: Jesus é aquele que em si mesmo revela de maneira perfeita, coisa que nenhum dos profetas em si mesmo fez. Cada um deles recebeu um pedaço da revelação, que no seu conjunto se forma como uma revelação perfeita. Mas além disso, ele diz que esse que é a revelação perfeita de Deus é aquele que sustenta todas as coisas, no verso 3, pela palavra do seu poder. Ou seja, ele é o sustentador da criação. Observe, ele é o herdeiro da criação, ele é o agente da criação, por meio dele ele fez o universo, ele é o brilho da glória, ele é a expressão exata, o carimbo do ser de Deus. Tudo que Deus é, Jesus o Filho é. Tudo que o Pai é, enquanto Deus o Filho é. E ele é o soberano sustentador das coisas que foram criadas. Tudo tem a sua base de sustentação dele. Mas há algo que o distingue como filho, que é uma coisa que o Pai de fato não fez. Ele realizou a purificação dos nossos pecados. Ele diz no verso 2. Depois, esse que é a expressão exata do ser de Deus, ele se fez homem. Está aqui subentendida a plena humanidade. Depois de ter falado da plena divindade de Jesus, ele agora fala da sua plena humanidade, porque diz que ele fez a purificação dos pecados e depois disso assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele se fez homem. Isto vai ficar claro no capítulo 2. Então ele está falando que aquele que revela plenamente Deus, ele é perfeitamente Deus e é perfeitamente homem, e em sua carne humana ele revela a Deus, ele revela o Pai. E quando ele fez a purificação dos pecados, ele revelou o amor do Pai por nós, pelo seu povo. Ele revelou a santidade de Deus que pune o pecado. Ele revelou a justiça de Deus, que é plenamente satisfeita na sua morte. E porque ele realizou isto, como homem, ele assentou-se à direita da majestade. Preste bem atenção, porque muita gente faz confusão sobre as naturezas do Redentor. Então, a exposição aos Hebreus vai ser excelente para você entender as duas naturezas do Redentor. Quando eu digo assim, Cristo falou para Deus, tem gente que fala, pastor, eu estou confuso. Cristo não é Deus? Como é que você diz que Cristo falou para Deus? Cristo é Deus e homem. Então, quando eu faço a distinção, Cristo falou para Deus, eu não estou negando que Jesus é Deus. É que Jesus tem duas naturezas, é uma só pessoa. Essas duas naturezas não se fundem, não se confundem, mas também não se separam. É o mistério da dupla natureza de Cristo.
Então, quando eu falar Cristo para Deus, é porque o Filho, o Pai não é Deus e homem, o Pai é apenas Deus. Eu nem gosto de usar o apenas porque é meio limitante, né? O Pai é Deus, ponto. O Espírito Santo é Deus, ponto. O Pai é Espírito, o Espírito é óbvio, mas o Filho é Deus que se fez homem e permanece como Deus e homem. Porque ele precisava ser homem, nós vamos ver isso depois na próxima mensagem. Aí você tem que ver o link que vem, né? Mas ele precisou se fazer homem para ser o perfeito Salvador. Mas ele já está adiantando aqui tudo que ele vai dizer sobre Jesus. Esse que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, por meio do qual as coisas foram criadas. Este ser divino que sustenta o universo, que é o brilho da glória, que é Deus, ele veio a este mundo, ele se encarnou e fez a purificação dos nossos pecados. E como homem, ele foi assunto ao céu e assentou-se à destra da majestade de Deus. Por que eu digo como homem? Porque como Deus ele não precisava ser exaltado. Como Deus ele sempre teve o mesmo status. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas como homem, ele desceu ao estado de humilhação e teve que conquistar esse lugar à destra de Deus. E quando ele subiu às alturas e assentou-se à destra da majestade, uma posição de honra nas alturas, ele está falando da sua ascensão e exaltação. Ele se tornou tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome que eles. Aqui em segundo lugar, então ele vai mostrar a superioridade do Filho sobre os anjos. Mas espera aí, pastor, espera aí, para um pouquinho que eu estou confuso. Se ele é Deus, ele não já é superior aos anjos? Se ele está falando que ele se tornou superior aos anjos, ele está falando de que natureza? A natureza humana de Cristo. Ok? Como homem, no capítulo 2 ele vai dizer depois que ele se tornou por um pouco menor que os anjos. Mas ele, como homem, conquistou a nossa salvação. E como homem ele foi exaltado, e como homem ele herdou um nome acima do nome dos anjos. E aqueles que estão em Cristo também estão acima dos principados e potestades. Porque essa é a posição para o homem ocupar. Todas as coisas deveriam estar sujeitas ao homem, mas por causa da queda, o homem foi feito menor que os anjos. E ele, já estou adiantando no capítulo 2, mas ele de fato se fez homem para reconquistar, ou para colocar o homem, ou a humanidade eleita, a humanidade redimida, o povo pactual de Deus, nessa posição exaltada. Então ele, Jesus, como homem, se tornou tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aí ele vai fazer uma série de comparações com base na Escritura para mostrar que Jesus é superior aos anjos. Por que isso era importante? Assim como os judeus, eles eram cristãos judeus, estavam querendo voltar para o judaísmo. Eles diziam, não, mas olha, os profetas não são os mesmos profetas em que nós cremos que Cristo falou. Ele está dizendo, tá, mas espera aí. Só que vocês agora têm uma revelação superior. Vocês não podem abandonar a Cristo para voltar aos profetas. Se vocês fazem isso, vocês não entenderam os profetas. Vocês têm que ficar com Cristo. E agora leiam os profetas a partir de Cristo. Leiam o Antigo Testamento cristologicamente. E vocês precisam entender que é exatamente sobre ele que eles falaram. Mas além disso, eles valorizavam, você lembra, os anjos, porque nós lemos no Velho Testamento uma série de anjos, e aqui vem uma exortação, né? Tem muitas igrejas que supervalorizam os anjos. Eu queria ver, com certeza alguns de vocês já pensaram, né? Porque eu já pensei essa bobagem. Eu queria tanto ver o anjo. Já teve essa ideia? Eu já tive essa ideia. Seria bom se um anjo, a gente supervaloriza os anjos, para quê? Nós temos Cristo habitando em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Os anjos eram naqueles momentos, a sua aparição era muito mais necessária, porque o Filho ainda não tinha vindo. Então os judeus, eles dizem, olha, vocês receberam, nós recebemos pelo ministério de anjos. A Bíblia, ela reconhece que eles receberam a Escritura pelo ministério de anjos. Isso está em outra passagem. Mas os anjos não são superiores
superiores ao Filho em glória. Não se deve supervalorizá-los, eles têm o seu valor e ainda atuam. Mas ele está dizendo: vocês já têm o Filho, vocês não têm que supervalorizar nem voltar para o tempo dos anjos. Isso fala um pouquinho sobre a forma como Deus se revela. Ou seja, a gente às vezes fica falando de sonho e visão, que ele está dizendo: Deus já falou por esse meio, agora ele falou pelo Filho. E o que o Filho falou e fez está na sua Escritura. Isso nos fala também da natureza da revelação atual. E muitos crentes ficam buscando ainda o Sinai, né, o clangor de trombetas. Vamos ver, o autor aos Hebreus vai dizer: não, vocês ficaram uma coisa muito superior. Então ele vai mostrar que ele é superior aos anjos. No verso 5 ele diz: olha, Deus não chamou a nenhum anjo de filho seu, da maneira como ele chamou a Jesus. Pois a qual dos anjos jamais disse jamais, verso 5, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele está citando aqui no Salmo que nós lemos, o Salmo no capítulo 2, você sabe disso, no capítulo 2, verso 7, ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Ele está no dia que a promessa de Deus em 2 Samuel 7,14, quando ele fala do herdeiro que iria se assentar no trono de Davi e estabelecer o seu trono para sempre. E é claro que a gente sabe que Salomão construiu o templo, mas Salomão não estabeleceu o trono para sempre, pelo contrário, por causa dos seus pecados, o reino foi dividido. Nenhum descendente de Davi até a vinda de Cristo conseguiu cumprir aquela promessa da aliança do reino feita em 2 Samuel capítulo 7, verso 14, 1 Crônicas 17, 13. E ele cita uma outra passagem, Deuteronômio 32, 43, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Na passagem de Deuteronômio, a referência é a Javé, Deus de Israel, Deus da aliança. E o autor aos Hebreus está dizendo que ele está se referindo ao Filho, já no Velho Testamento. Ele menciona outra passagem, Salmo 104, verso 4. E ainda, quanto aos anjos, ele diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Está dizendo: olha, os anjos são seres poderosos, eles são como ventos. Não é que eles são ventos, né? Aqui é uma metáfora, mas eles têm poder, eles são como labaredas de fogo. Mas Jesus é o Filho, é aquele que Deus diz: eu hoje te gerei. Ele é o eternamente gerado do Pai. Mais ainda, ele diz: olha, enquanto que dos anjos ele diz que eles são ventos e labaredas de fogo, acerca do Filho, no verso 8, ele diz, citando o Salmo 45, verso 6 e 7, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, Davi dizendo no Salmo 45, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. E ele vai citando uma série de passagens, mostrando que o Senhor no princípio lançou os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Os céus perecerão, mas Deus permanece, o Senhor permanece. Salmo 102, versos 25 a 27. Os anos do Senhor jamais terão fim. Ele está dizendo tudo isso se aplicava ao Filho. E ele termina ainda dizendo: agora, a qual dos anjos, citando o Salmo 110, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita? Quem é dos anjos que recebeu o convite para sentar-se à sua direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Qual dos anjos recebeu o Salmo? Tu és meu filho, hoje te gerei. Eu te dei o cetro, tu vais reger as nações. Qual dos anjos tem autoridade sobre todas as nações? Qual dos anjos foi assentado à direita de Deus? Qual dos anjos de qual dos anjos foi dito que os seus anos jamais terão fim? O que ele está dizendo? Mas ele deixa claro que ele não está desvalorizando os anjos. Ele diz: os anjos têm sua importância. E ele diz qual é a função dos anjos, verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Primeiro, os anjos são espíritos. Os anjos existem e eles atuam, mas eles são espíritos ministradores. Eles são servos que atuam em favor
do povo de Deus, em favor dos que hão de herdar a salvação. Esta é a importância dele, esta é a sua função. Eles atuam no mundo espiritual em favor dos filhos de Deus, dos que hão de herdar a salvação. Mas eles não são salvadores. Eles não fizeram a purificação dos pecados, eles não se encarnaram, eles não foram exaltados à destra de Deus, eles não venceram em si mesmos e pelo seu poder e pela sua obra Satanás. Eles são instrumentos de Deus, conservos dos eleitos de Deus. E nisso está a sua importância e de nada mais. Mas Jesus é a revelação perfeita e aquele que tem o nome que está acima de tudo. Por isso, se você já pensou essa besteira como eu, não pense mais não. Se você já tem Cristo, se você entendeu quem é Cristo, se você está em Cristo, o máximo que você pode dizer assim: obrigado pelos anjos que o Senhor sempre coloca ao meu redor. Mas nada mais do que isso, porque você tem alguém superior habitando. Se você é de Deus, se você é de Cristo, em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é a aplicação que o autor faz, capítulo 2, e eu termino com isto, versículos 1 a 4. Por esta razão, você é Jesus, a perfeita revelação de Deus, e o perfeito Salvador, superior aos anjos. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O que ele está dizendo é que nós nos mantenhamos crendo e confessando a Cristo e só a Cristo, que nós adoremos a Cristo, que nós preguemos a Cristo, que nós confiemos em Cristo, que Ele seja o alvo da nossa vida. É necessário, é obrigatório diante disso. E aí ele faz um raciocínio, ele argumenta do menor para o maior. Por quê? Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ele vinha comparando Jesus com os anjos. Então a conclusão é: se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, que foi anunciada pelo Filho e que foi confirmada pelos seus profetas, aqueles que a ouviram, e que foi autenticada com os sinais e prodígios e milagres e distribuições do Espírito Santo? E aqui mostra o caráter revelacional dos milagres apostólicos, por isso eles não se repetem. O que ele está dizendo é: bom, vocês creem no Antigo Testamento, né? Vocês creem nos anjos, eu também. Vocês creem na revelação trazida através dos anjos? Ok. Quem desobedeceu essa revelação trazida através dos anjos recebeu justo castigo. Quanto maior será a perdição daquele que rejeita o próprio Deus que se revela na pessoa do Filho. Então nós precisamos nos apegar às verdades que nós ouvimos e não nos desviar. Nós precisamos nos manter firmes, compreendendo quem é Cristo, crendo em Cristo e proclamando a Cristo. Queridos, toda vez que a religião, que o cristianismo se afasta da centralidade de Cristo, ele se torna uma mera religião. O cristianismo tem aspectos religiosos, nós não podemos negar que ele é, de certa maneira, uma religião, podemos dizer isso. Eu sigo a Jesus e não religião. Será? Eu não sou religioso, mas vive atrás de óleo ungido e de orações ungidas. Isso é o quê? Eu não sou religioso, mas eu gosto do candelabrozinho da igreja. Nós não precisamos disso. Toda vez que a igreja se enche de aparatos, mesmo que sejam aparatos que estão na Bíblia, ela está voltando para a velha aliança. Que aplicações nós temos e que implicações nós temos para nós hoje? Aqui. Primeiramente, este texto nos fala
da importância e da autoridade do Antigo Testamento. Deus falou, e sua revelação é perfeita. Essa é a primeira verdade que eu queria que ficasse fixa na mente dos irmãos. Deus falou através do Antigo Testamento. Segunda verdade que eu queria que ficasse fixo na mente dos irmãos. No entanto, este texto nos mostra como nós devemos ler em toda a carta aos Hebreus, o Antigo Testamento. A carta aos Hebreus nos mostra que Cristo é a chave hermenêutica, ou a chave interpretativa da Escritura. Você não deve ler o Antigo Testamento apenas de uma forma, quando você lê o Antigo Testamento apenas de uma perspectiva exemplarista. Neemias obedeceu a Deus, eu também vou obedecer a Deus. Você está lendo de uma perspectiva legalista, enfatizando as obras, enfatizando os homens. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos que ver o que o Antigo Testamento está nos falando acerca de Cristo e como aquela verdade dita naquele texto se descortina a partir do evento Cristo. Então, essa passagem está nos dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, mas ela tem que ser lida cristologicamente. Quando a igreja esquece disso, ela se utiliza na Bíblia ilegitimamente. É por isso que nós vemos na igreja hoje sendo introduzidos objetos do Antigo Testamento, candelabro, arca, e tem até gente paramentada como sacerdote em um altar. Um trono, né? Um trono no púlpito, as pessoas tocaram, o óleo trazido lá de Israel, não sei da onde. Tudo isso indica que Cristo está saindo do centro e a religião está tomando o seu lugar. Então, este texto está nos ensinando que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, mas tem que ser lido a partir de Cristo. E tem que entender como ele aponta para Cristo. Este texto também nos mostra, desde já, que todo aquele ministério sobrenatural dos anjos não é superior, pelo contrário, é muito inferior à revelação máxima de Deus. E como Deus se revelou da maneira mais completa para nós, como homem. Não foi como um ser de luz. Houve um momento na transfiguração que por um breve tempo as pessoas, os discípulos, apenas 3 deles, tiveram vislumbre da glória do Filho. Mas foi um rápido momento. Sabe o que isso quer dizer? Sobrenaturalidade não é necessariamente sinônimo de origem divina ou de mais poder. Isto nos alerta contra o misticismo que às vezes a igreja evangélica nos traz. A pessoa do Cristo bendito, feito carne, é que nos revela plenamente a Deus. E esse Cristo já habita em nós. Nós não precisamos mais de aparatos. Se nós temos a Cristo, não precisamos de aparatos, não precisamos de mediadores humanos, não precisamos de instrumentos. Por isso o culto cristão. E essa é a última verdade que eu quero fixar na mente de vocês. Por isso o culto cristão é simples. Nós não precisamos mais de toda aquela pompa da velha aliança. Cristo já realizou tudo aquilo que aqueles sacramentos ou aquele cerimonial prefiguravam. Hoje Cristo habita em nós. Então a glória externa das coisas tende a desaparecer, porque uma glória interior, mais profunda e melhor surge a partir de Cristo habitando no coração do crente. Que o Senhor Deus, nessa caminhada, nos mantenha firme para entendermos a superioridade de Cristo sobre a religião e a superioridade de Cristo sobre todas as coisas e a suficiência de Cristo para uma vida cristã plena, para que jamais nos desviemos. Vamos orar. Pai Celestial, nós bendizemos o Teu nome por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a revelação perfeita do Senhor. Nós de fato reconhecemos, Pai, que Ele é a expressão exata do Teu ser. Nós reconhecemos, ó Deus, que Tu falaste aos pais por meio dos profetas. Nós reconhecemos aquilo que está escrito como palavra infalível, inerrante, completa do Senhor. Mas nós ao mesmo tempo reconhecemos que nenhum deles
teve a revelação completa dos teus planos redentores, das excelências do Senhor. E nenhum deles teve essa revelação em si mesmo, na sua pessoa, mas um dia o Senhor se encarnou e veio entre nós, e como homem se nos revelou como Deus Salvador e Redentor. Nós te bendizemos, ó Cristo, porque Tu de fato és a realidade superior para a qual apontavam todas as prefigurações, os ritos e símbolos da velha aliança. Nós não precisamos mais voltar àqueles símbolos, àqueles ritos. Nós temos a Ti, Senhor, habitando em nós, e Tu és a esperança da vida. Louvamos o Teu nome, Jesus, porque o Teu nome é o nome que está acima de todo nome, o nome mais excelente do que os anjos. Nós te louvamos pelo ministério dos anjos que ministram a favor dos que hão de herdar a salvação, mas eles não são salvadores. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso herói. Recebe o nosso louvor e adoração, e que através da exposição desta epístola aprendamos a valorizar a Ti, ó Cristo, e possamos seguir, ó Deus, continuar firmes neste que foi um dos pilares da reforma. Só Cristo é suficiente para a nossa salvação, para nos colocar em comunhão com Deus. É em nome do Senhor que nós oramos agora e te agradecemos. Amém.